Boa noite. Meu nome é Igor Ventura. Eu profissionalmente sou tarólogo, trabalho com as cartas, mas a minha paixão é comunicação e para falar principalmente sobre sistemas espirituais, sobre mediunidade e como esse tema, né, a espiritualidade em si, ela pode transformar nossas vidas. Então, na palestra de hoje, a gente vai falar um pouco sobre os mentores espirituais, que é um tema muito vasto, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre essa temática dos mentores, e é um tema também que todo mundo tem muita curiosidade. Quando a gente fala de mentor, todo mundo quer, poxa, eu quero entrar em contato com o meu mentor. Como que eu faço para entrar em contato com o meu mentor? Né? Essa é a pergunta que eu mais escuto. Como entrar em contato? E aqui também eu tenho certeza, tirando os médios, obviamente, que todo mundo tem essa vontade. Né? Mas a gente precisa entender um pouco como que funciona essa dinâmica nossa com esses amigos espirituais. Então, a ideia da nossa palestra hoje é a gente falar sobre um pouco o projeto que esses amigos têm com a gente. Será que eles têm algum projeto específico para a nossa vida? A missão para a gente? A famosa missão de vida? Vamos entender um pouco como se dá essa relação e como que essa relação minha com esses amigos também aconteceram. Então, vou trazer um pouco da minha história aqui para vocês e eu espero que, a partir de hoje, saindo desse... que na verdade é um bate-papo, somos todos amigos aqui. Não tem esse negócio de palestrante, não. Aqui hoje eu não sou tarólogo, hoje eu não sou palestrante, eu não sou comunicador, eu sou um amigo de vocês. E aqui a gente vai aprender juntos, trocar experiências, trocar informação e trocar essa energia gostosa que está aqui nesse momento. Então, agradeço ao Luiz por abrir esse espaço para a gente, ao nosso grande mestre Ramatiz, que dá nome a essa casa, ao professor Wagner Borges, que fez essa ponte para a gente estar aqui hoje. E para a gente iniciar, agradecer ao pessoal que está em casa também. Eu falo muito para a câmera, então, não se peguem se eu ficar muito aqui na câmera, porque eu estou muito acostumado a falar para a câmera, né? Câmera, então me chama muito a câmera, do plano espiritual que acompanha esse trabalho belíssimo aqui. Bom, no final a gente vai fazer uma prática também, tá? Uma prática, inclusive, foi intuída para mim através de um desses amigos espirituais, que é dessa egrégora aqui de Ramatiz. Então, acho que tem tudo a ver hoje. A gente está aqui não por acaso. Todos vocês que estão aqui entendam que não existe esse acaso. Quem está online, quem vai assistir depois, inclusive, todo mundo tem um ponto de conexão aqui. Isso é importante. Então, levanta a mão para mim. Quem gostaria de ter contato com o seu mentor espiritual? Quem já teve? Ninguém? Os médios da casa, ninguém tem contato com seus mentores? Ah, ali tem duas. Pois é, pessoal, eu digo para vocês o seguinte, essa relação ela é muito mais próxima do que a gente imagina. E ela é muito simples também. Parece complexo, né? A gente entrar em contato, então a gente faz desenvolvimento mediúnico, a gente faz prática para caramba, faz prática de energia, faz prática daquilo para entrar em contato, entra num estado de tensão físico para tentar se conectar com o sutil, isso não faz muito sentido, né? A gente está falando de uma dimensão mais sutil, de um nível energético mais sutil, a gente fica ali preso, querendo fazer uma prática para poder... Mas esse contato é muito mais simples. E a gente não consegue justamente porque a gente não consegue simplificar as nossas vidas. Hoje, quando cheguei aqui, eu estava sentado ali atrás e entrei em contato, eu estava sozinho ali, e comecei a fazer um trabalhinho para entrar no clima da energia e com a mesma vontade de entrar em contato com os mentores da casa, com os meus. E o mais engraçado é que eu tive contato com o meu mentor. Eu tive contato com um mentor espiritual. Mas esse contato ele não veio através dessa minha conexão direta com eles. Ele veio através de uma pessoa, encarnada inclusive, que está aqui assistindo essa palestra hoje. E é assim que eles falam com a gente. Os mentores, eles falam para a gente nos detalhes. Eles se conectam com a gente nos detalhes. A gente precisa estar atento para perceber esses detalhes. E é justamente isso que a gente não tem. Então, quando a gente fala de projeto espiritual dos mentores para a gente pensa logo em algo muito grande, em realizar algo grande. Bom, vamos pegar aqui essa casa de Ramatiz, por exemplo. Isso aqui, essa casa, isso é um projeto espiritual, sim ou não? É um projeto espiritual, né?
Por que é um projeto espiritual? O que é um projeto espiritual? O que a gente pode classificar como um projeto espiritual? Bom, a gente pode imaginar o seguinte: o projeto espiritual precisa ter essa conexão espiritual, né? Os mentores, essa egrégora. E quando a gente falar em mentor aqui hoje, vamos entender mentor, guia espiritual, amigo espiritual, anjo da guarda, qualquer coisa que você entender como algo positivo do mundo espiritual. Então, o que precisa para um projeto espiritual acontecer? Trazendo como referência essa casa aqui. Bom, a gente precisa dos mentores, a gente precisa que o trabalho, quando a gente fala de um projeto espiritual, a gente pensa logo também na caridade, né? No auxílio ao próximo, e no amor de forma incondicional, que é o que é praticado aqui em abundância. E para essa casa funcionar, o que a gente precisa? Se a gente tivesse só os mentores aqui, vamos imaginar pela ótica dos mentores, está na reunião de mentores, todo mundo aqui é mentor, todo mundo no plano espiritual aqui é mentor. E aí, eu sou o mentorzão, tá? Me permita só hoje ser o mentorzão. Vocês são os mentores. Eu sou o Luiz, mentorzão da casa. E aí eu falo para você, pessoal, a gente precisa criar um projeto espiritual lá na Terra. E esse projeto ele vai fazer caridade, ele vai ajudar, ele vai ter um cunho social muito grande, além da nossa presença também. E aí, se todo mundo que está aqui, que é mentor, quisesse atuar nesse projeto sozinho, só dependendo da gente não conseguiria. Porque a gente está falando de planos diferentes. Nós aqui, mentores, estamos num plano espiritual e a gente quer fazer um trabalho lá na Terra, né? A gente tem essa visão de lá embaixo. Lá embaixo é a Terra, lá em cima é o céu. Na verdade, não é muito bem assim que funciona, mas tudo bem. Mas vamos pegar essa analogia, que lá em cima é o céu, a gente está lá no céu, fazendo essa reunião dos mentores para criar um projeto espiritual na Terra. Por mais que nós tivéssemos capacidade de evolução, capacidade energética, vontade e reunião, todo mundo se juntasse, a gente não conseguiria atuar diretamente aqui, porque aqui é um plano físico. Né? Lá na Terra, né? Na verdade, lá na Terra que a gente está no céu. Lá na Terra é um plano físico, a gente não consegue, a gente não tem mais o nosso corpo físico para atuar na Terra. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque todo projeto espiritual, ele sempre vai necessitar de ajuda de uma ou mais pessoas. E aqui, trazendo para o nosso caso aqui, trazendo a casa que foi desenvolvida, intuída e planejada pelos mentores, sim, mas eles dependem também de algo a mais. Então, para essa casa funcionar, o que vai precisar? De um espaço físico, nós temos, dos objetos, mesa, cadeira, estrutura física, né, que nós temos aqui. Mas só isso os mentores daria certo? Funcionaria? Não. A gente entraria no mesmo problema, que é não ter um agente daqui da matéria atuando. E aí é que entra os médiuns. Então a gente precisa de espaço físico, de estrutura física, de médiuns. E são os médiuns que vão, através dos mentores, atuar para fazer o trabalho social, para fazer o trabalho de caridade, para propagar o amor. Mas se a gente tem a casa, a gente tem um mentor e a gente tem um médium, e ninguém frequenta a casa, adianta? Não adianta. Então, vamos supor que a casa está cheia de médium aqui. Todo mundo querendo trabalhar, ajudar, fazer reiki, cromoterapia e um monte de coisa. Mas ninguém frequenta a casa. Então, a casa também precisa de vocês. Então, um projeto espiritual, a gente começa a entender que ele é muito mais complexo do que uma missão que, por exemplo, um médium tem com o seu mentor. Isso é a nossa visão rasa. Um projeto espiritual ele vai muito mais além do que isso. Então, vocês que estão aqui, que participam toda semana aqui, fisicamente, virtualmente, para tomar o passe, para tomar o reiki na terça-feira, vocês também fazem parte desse projeto espiritual. Logo, vocês também são fragmentos desse projeto espiritual. Guarde 3 palavras que eu vou falar agora: trabalho, compromisso e estudo. Guarde essa mensagem, guarde essas 3 palavras. Para o projeto espiritual acontecer, então a gente sabe que a gente vai precisar de todo esse contexto, né? Vocês já ouviram falar que o que está em cima está embaixo? O micro, o macro. Imagem e semelhança. Todo mundo já ouviu falar nessas frases, né? Então,
Se isso aqui é um projeto espiritual, a gente desenhou que um projeto espiritual é o quê? É um local onde tem mentores, tem o trabalho espiritual, nós temos a caridade, nós temos o amor e fazer o bem, né? Definimos essas características para um projeto espiritual. Eu, Mateu, não acredito em nada, sou cético, aquele cara, mas eu posso fazer o bem. Eu posso ser um cara que faço caridade. Eu posso amar o próximo, e na verdade devemos, né? Isso não seria um trabalho espiritual, um projeto espiritual? Eu não poderia ser considerado um projeto espiritual se eu, no meu dia a dia, nas minhas relações, eu faço bem, eu propago bem, eu penso na caridade, eu ajudo. Aí você fala, Igor, pode, mas aí faltou os mentores. Será? Eu perguntei aqui, quem já teve contato com seus mentores? Um ou outro levantou a mão. Quem gostaria? Todo mundo. Vocês estão vendo algum mentor aqui agora? Alguém está vendo algum mentor aqui? A maioria não. De repente um ou outro percebe uma presença e tudo. Mas a maioria não. Mas vocês sabem que quando vocês vêm para cá toda semana, vocês se conectam, inclusive, através das redes sociais, vocês sabem que aqui tem uma energia diferente, que tem a presença espiritual. Senão vocês não viriam. Né? Não viriam. Tem uma presença espiritual que, embora vocês não possam perceber. E por que essa presença espiritual não pode ter comigo também, que sou um cético e não acredito em nada? Mas eu faço bem, eu ajudo, eu sou uma pessoa de moral correta, de ética correta. Será que, da mesma forma que a gente está num projeto espiritual, que vocês falaram que isso aqui é um projeto espiritual, a gente concordou com isso, isso aqui é um projeto espiritual. A gente não vê mentor, mas a gente sabe que tem. Pelo trabalho que a casa faz. A gente sabe isso. Então, se eu fizesse um trabalho parecido com o que a casa faz, teria eu auxílio espiritual também, mesmo que eu não perceba? Ou eu preciso perceber para saber que tem? E eu digo para vocês, tem. Todos nós temos auxílio espiritual. E esse auxílio espiritual, eles falam com a gente diariamente. O exemplo que eu dei aqui, quando eu estava sentado ali, que uma pessoa chegou perto de mim, e ela só conversou comigo. Através dessa conversa, eu senti uma energia tão poderosa que eu sinto nesse momento agora, que nenhum contato espiritual que eu tive, eu senti, porque eu não estava preparando, não estava preparado, veio de uma forma e de uma pessoa que eu jamais poderia imaginar, mas ali os mentores utilizaram aquela pessoa para falar comigo, para me tocar, para me dar um passo, para me dar uma energia. Então, todos nós, o tempo todo, estamos tendo contato com os nossos mentores espirituais. Todos nós somos projetos espirituais. Todos nós temos as nossas missões de vida aqui. E quando a gente fala de missão de vida, não necessariamente precisa ser algo relacionado com um trabalho espiritual direto, como os médiuns fazem nessa casa. A gente relaciona muito essa ideia de trabalho espiritual ser trabalho mediúnico. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, embora as duas estejam conectadas. Se eu faço um bem ali, fora para alguém no meu dia a dia, e eu não sou médium, não frequento nada, sou ateu, não acredito nem em reencarnação, mas eu faço bem, eu ajudo, ali é um trabalho espiritual. Uma mãe que educa seu filho diante da sua dificuldade da vida, sozinha, ali é um trabalho espiritual. Um médico cético, mas que tem amor pelo seu trabalho, pelos seus pacientes, que se preocupam com a terapêutica, em cuidar, em orientar, ali há um trabalho espiritual. Engana-se aquele que o trabalho espiritual depende de um local, de uma casa, de mediunidade principalmente. Quantos médiuns que existem e que não, de verdade, não fazem trabalho espiritual nenhum. É aquele médium que ele vai para a sessão uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas quando ele fecha a casa que ele sai,
ele não leva nenhum ensinamento espiritual para a vida dele. É o que mais temos por aí. E quando a gente fala, isso se estende a todo o sistema religioso. Pastores, pregadores, líderes religiosos. O verdadeiro trabalho espiritual, ele é no dia a dia. É numa família conturbada, que você tem dificuldade para lidar com seu filho. É no ambiente de trabalho que você tem dificuldade de relacionamento com as pessoas. É no dia a dia, no ir e vir, de casa para o trabalho, trabalho para casa. É ali que realmente existe, que precisa do trabalho espiritual. Aqui é mais um braço do trabalho espiritual. Mas não é só isso daqui. E todo mundo que está no dia, todos nós aqui, e eu também me incluo nisso, não adianta a gente sair daqui, dessa reunião, se ao virar a esquina ali, a gente não pratica nenhum ensinamento espiritual. Muitas pessoas têm, mas poucas são. E é justamente nesse mecanismo de lidar com essa espiritualidade que a gente se afasta cada vez mais dos nossos mentores espirituais. Lembra que eu falei? Trabalho, estudo e compromisso. Esse é o pilar para a conexão com os nossos mentores espirituais. Assim como esse tripé aqui, que apoia essa câmera, se eu tirar um desses pilares aqui, essa câmera ela vai cair. Então, se eu tenho muito trabalho pra caramba, tenho muita disposição, mas não tenho compromisso e não tenho estudo, eu não adquiro conhecimento, eu de repente por não ter compromisso, eu chego atrasado, um dia eu faço, um dia eu não faço. Se eu tenho compromisso, mas eu não trabalho, não adianta nada, porque não tem ação. Se eu tenho muito estudo, mas também não trabalho e não tenho compromisso, não adianta nada, eu viro uma biblioteca ambulante. Então, quando a gente fala de trabalho, compromisso e estudo, esse trabalho, esse compromisso e estudo, ele não é somente externo, para fora, para o outro. Eu vou sair, vou trabalhar, eu vou sair, vou na Ramatiz trabalhar, eu trabalho toda terça-feira, eu trabalho toda quinta-feira. Não é só isso. Isso também é importante. Mas e o seu trabalho pessoal? O seu compromisso pessoal com você? O seu estudo pessoal? Você tem? O que é o seu trabalho pessoal? Você desenvolve as suas habilidades pessoais? Você trabalha a sua vida pessoal? Você trabalha os seus relacionamentos? Você trabalha a sua família? Você tem compromisso com você? Você tem compromisso com a sua verdade? Eu estava vindo para cá, eu estava dentro do Uber e é muito legal você. Eu dirijo muito, então pouco eu ando de carona. E é interessante quando eu ando de carona, quando eu pego um táxi, um Uber, alguma coisa, eu gosto de analisar. Analisar a vida, porque quando você está dirigindo, você está concentrado ali, né? Você está prestando atenção no trânsito, tudo. Agora, quando você não está dirigindo, você pode prestar atenção nas pessoas, no ambiente por onde você está passando. Então você olha com outro olhar. E eu estava reparando o rapaz que me trouxe. Ele estava estressado, ele estava energeticamente desgastado, irritado. E aí eu fiquei me perguntando. E botou uma música, um funk horroroso. Horroroso. Nada contra. Mas se a gente for pensar que ele está prestando um serviço, né, aquilo ali é a empresa dele, é o serviço dele. Eu posso amar funk, mas eu não vou botar funk aqui hoje. Certo? Aqui tem todo um ambiente que precisa seguir aquele padrão. E o trabalho é a mesma coisa. Ele precisa seguir, então, um padrão para trazer um ambiente harmonioso para o cliente, que sou eu. Então, aquele rapaz, eu fiquei analisando ele. Ele, certamente, ele trabalha com o que ele não gosta, ele é infeliz na vida dele profissional, e isso reverbera nas atitudes dele. A forma como ele mantém o carro dele, a forma como ele me recepcionou, a forma como ele prestou o serviço dele. Ou seja, será que essa pessoa, esse rapaz, ele, na vida dele, ele tem o trabalho, o compromisso e o estudo com ele? Possivelmente não.
E você pode encontrar um outro motorista que te trata muito bem, com uma qualidade de serviço legal, profissional. Esse certamente, por mais que ele não goste de fazer o que ele faça, mas ele faz por amor, por verdade, e ele entende o processo. E isso é nas nossas vidas também. A forma que a gente tem para a gente se conectar com os nossos mentores não é você fazendo desenvolvimento mediúnico, não é você passar o dia inteiro igual um tarado fazendo prática. Isso vai ajudar, claro que vai. O desenvolvimento mediúnico vai ajudar, claro que vai. Mas isso não é uma receita de bolo. Vou para Ramatiz, lá vai ter desenvolvimento mediúnico, 6, 7 meses de desenvolvimento, quando terminar os mentores já estão do meu lado, já estão tomando café. Não é assim. Não é assim. Perguntei para os médiuns da casa aqui, quantos já viram seus mentores? Um ou outro levantou. Se fosse essa receita de bolo, essa matemática, faz o curso e recebe o certificado do seu mentor. Está aqui, ó. Ele vai lá e te entrega. E não é assim que funciona. Por que não é assim que funciona? Porque nós vivemos desconectados de nós mesmos. Quando nós não temos o compromisso com a nossa vida, a vontade de trabalhar em prol de todos nós, e de todos nós que eu digo pessoalmente. E quando a gente não pratica o estudo para com a gente começa a praticar isso para fora, sempre para o externo, 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 externo. Numa busca desenfreada por algo que faz falta dentro da gente, que a gente não consegue preencher nunca. E muitas vezes a gente vai utilizar a própria espiritualidade para tentar ocupar esse espaço. E não consegue. Porque o papel da espiritualidade não é esse. A forma como a gente se relaciona com esses amigos espirituais é torta, é errada. A ideia do professor e do aluno é o que melhor se aplica a essa relação. Eu posso ser um ótimo professor, uma pessoa extremamente do bem, amorosa, mas eu, no papel de professor, não posso dar cola para o aluno que ele precisa aprender. Por mais que ele fique chorando, sofrendo, pedindo, implorando. Ah, mas eu estou com pena, eu vou passar. Ele não posso fazer isso. Porque ele não está aprendendo, ele não está se esforçando, ele não está se desenvolvendo. E ele precisa se esforçar, trabalhar, se compromissar e estudar. Olha aí o trabalho, o estudo, o compromisso aí. E assim somos todos nós. Nessa escola chamada Planeta Terra, chamada encarnação, onde nós precisamos estudar, nós precisamos nos comprometer. E não com comprometimento externo, porque isso algumas pessoas são boas, ter compromisso externo. Mas é o seu compromisso com você. E a sua vida que você negligenciou para seguir uma vontade, de repente, do seu pai, da sua mãe. E aquele projeto que você quer fazer na sua vida que você não faz porque você tem medo, porque você tem vergonha, porque você acha que o outro vai te julgar. Quando você faz esse movimento, você está se afastando de você. Você se afasta de você. Então, olha que interessante. A gente quer contato com o plano espiritual para tentar solucionar esses nossos problemas. Mas, ao mesmo tempo, a gente se afasta da gente. Como que me afastando de alguma coisa, eu vou me aproximar de outra muito mais sutil e que essa conexão depende justamente de eu estar comigo mesmo conectado. Então, se eu estou desconectado comigo, eu não consigo me conectar com algo mais sutil. Porque se nem comigo eu consigo, quiçá algo mais sutil. Então a gente precisa começar a compreender que o caminho para a gente agradar, entre aspas, os nossos mentores, não é você ficar ali todo dia rezando, orando, como se fosse uma barganha. Olha, eu estou fazendo isso aqui, hein? Comecei a trabalhar lá na casa do Luiz, hein? Eu quero ver quando é que você vai aparecer. Né? Como se fosse uma obrigação deles para você, uma criança mimada, que não quer compreender o processo e acha que ele tem que aparecer porque você está frequentando lá toda terça e quinta. Aí se frustra, não consegue, aí fica de beicinho, assim, ó, aí abandona. Ah, porque ela não funciona, porque isso é balela, porque isso, porque eu frequentei durante 10 anos, nada acontece, minha vida não muda, blá, 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 blá. A culpa é do mentor. Dá até um filme isso, né? A culpa é do mentor. É o filme.
Por quê? Porque nós não temos trabalho, compromisso e estudo. Sabe o que esse tripé ele sustenta? Quando você consegue ter trabalho, compromisso e estudo com a sua vida primeiro, com você, para depois você sair para fazer um trabalho, porque a gente transborda aquilo que a gente tem de bom. Isso vem de forma natural. Isso vem de forma natural. Quando a gente tem o nosso propósito, isso vem de forma natural. Então, trabalho, compromisso e estudo, ele é a base para o propósito na nossa vida. É o propósito. É isso que falta para a gente. Eu falei que eu ia falar da minha vida, né? Do que aconteceu comigo. Se hoje eu estou aqui falando para vocês, hoje eu tenho 40 anos. Mais de 30 anos da minha vida eu vivi sem meu propósito. Porque eu não praticava o trabalho, o compromisso, nem o estudo comigo. De entender quem eu sou, quais são as minhas necessidades, o que o meu espírito precisa. E quando a gente fala em conexão com o mentor, a gente está falando de conexão de espírito com o espírito, espiritual com o espiritual. Então, se eu não tenho contato com o meu próprio espírito, como que eu vou ter contato com o mentor? E aí, obviamente, que a gente faz aquele caminho de buscar em várias ferramentas, várias coisas externas, um propósito de vida. Então, eu de formação sou de TI, informática, e eu até tenho que investigar isso porque muitos médios que eu conheço são de TI, hein? Olha esse karma aí que vocês carregam de TI. Eu já reparei isso. Tem que estudar isso daí, hein, Luiz? Tem que fazer um estudo aí para entender por que muito médio vem da área de TI, cara. Então, a maior parte da minha vida eu vivi como TI. E de uma hora para outra, eu perdi o propósito naquilo que eu fazia. E foi de uma hora para outra mesmo. De um dia para o outro, sim, eu não tinha mais vontade de trabalhar com aquilo. 30 e poucos anos, o que eu vou fazer da minha vida? Casado, recém-casado, falei, e agora? O que eu faço da minha vida? Aí entra as crenças, ponto sem nó. Então, eu nunca me liguei a religião nenhuma. Nunca gostei de rito religioso. Quando eu ia, aquilo me incomodava de uma forma. Então, assim, eu não era cético, mas eu não era religioso. Eu tinha minha fezinha rasa ali, que todo mundo tem, que a maioria dos brasileiros tem. Nossa Senhora. Nossa Senhora, né? É igual o Botafogo. Ninguém, não incomoda ninguém. É o segundo time de todo mundo, é o Botafogo. Então, Nossa Senhora ali era para mim a minha fé. Era a conexão que eu tinha, pedia, aquela coisa toda, não sei o quê. Então, 30 anos, e eu perdi o propósito da minha vida. Que eu achava que era o propósito da minha vida. Que eu achava que a minha vida estava legal, tranquila, só continuar trabalhando, me aposentar, aquela coisa que todo mundo pensa, né? Pois bem, perdi a vontade de trabalhar. E o que eu faço agora? Uma coisa eu tinha certo comigo. Eu não quero mais trabalhar para ninguém. Era a única certeza que eu tinha. O que você gostava de fazer, Igor? Não sei, não sabia, não vinha a resposta. Quantos de vocês já não passaram por isso? Eu preciso mudar a minha vida, mas eu não sei o que eu gosto de fazer. Sabe sim. Na verdade, você está no olho de um furacão que você não consegue compreender. Não consegue se escutar, não consegue se ouvir. Mas você sabe, claro que sabe, todo mundo sabe. Se você não sabe, se você está nessa situação, não tem problema, não gosta. Comece a trabalhar naquilo ali. E eu, sem saber o que fazer, fui buscar várias formas. Motorista de aplicativo, abrir um negócio próprio, porque a minha ideia era não trabalhar para ninguém. Então, se eu fizesse alguma coisa que eu pudesse ser autônomo e ter meu tempo, eu ia ser feliz. Esse era o meu pensamento. Abri meu negócio. Gostava do que eu fazia, não deu certo. Eu falei, não é possível. Mas por que isso? Por que isso? Sabe por quê? Hoje eu compreendo por quê. Eu já vou adiantar para vocês por quê. Porque eu não praticava o trabalho, nenhum compromisso, nenhum estudo comigo. Não tinha esse olhar, não tinha essa visão. Sempre pedindo, Nossa Senhora, porque se eu conseguir isso... Aí começam as barganhas espirituais, que é outro erro que a gente faz muito. Se eu conseguir resolver a minha vida, eu prometo que eu faço isso. E quem disse que Nossa Senhora precisa que você faça isso? Onde é que ela falou para você, se você fizer, aí sim. Porque eu preciso muito, mas você tem que fazer. Quem é que está precisando? Sou eu, não é ela. E essa é a relação que nós temos com os nossos mentores.
Ó, eu juro que se eu fizer, eu fico 1 ano sem tomar vinho. Porque eu adoro vinho, então o meu sacrifício vai ser não tomar vinho. Eu falei, é? E o que eu tenho a ver com isso? Então essa é a relação que nós temos. Eu tive também. E eu não olhava para mim. Não me enxergava, não me escutava. A vida vai movendo e uma hora precisa transformar alguma coisa na gente. E nós tivemos um evento aí recente que deveria ter servido para isso, que foi a pandemia. A pandemia, para quem aproveitou, foi um ótimo. O nosso irmão Roberto teve há 2 semanas fazendo uma palestra aqui, né, sobre Dharma e tal. Eu acho que ele comentou a questão da pandemia. Acho que foi nesse vídeo que eu vi. E realmente é isso. A pandemia ela serviu justamente para a gente parar e olharmos para todos nós, para as nossas vidas. A vida que eu levo. Eu me preocupo comigo, eu olho para mim, eu sei as minhas necessidades, meu espírito, ele sabe, eu sei qual é a necessidade do meu espírito. Ou eu estou vivendo no automático, deixando a vida levar nesse mar de materialismo, nesse mar de ceticismo, e com a minha fezinha rasa lá em Nossa Senhora só, sem aprofundar. Eu não digo nem aprofundar na espiritualidade, mas se aprofundar em mim, olhar para mim. Então a pandemia trouxe essa oportunidade. A gente teve que parar, o mundo parou. Imagina que a Terra está girando, ela para. É isso que aconteceu. Parou. Quem soube aproveitar, despertou. E foi o que aconteceu comigo. Eu tinha o meu negócio próprio, que eu entendia que eu estava feliz ali. Falei, agora me encontrei, agora vai. Tchau e benção. Fui. Veio a pandemia, para tudo. E agora? E aí, nesse meio tempo, 2 anos antes, eu perco meu pai. E aí, de uma dor profunda, eu consigo tirar tempo, para não falar outra coisa, fui obrigado a olhar para mim. Então, comecei a praticar o trabalho, o compromisso e o estudo com a minha vida. Busquei terapias, busquei ferramentas, busquei conteúdos espirituais. Aquilo foi me transformando, aquilo foi me melhorando, eu fui me compreendendo. Aquela pessoa que eu achava que era normal, que não tinha problema nenhum, não tinha nada, tinha. Eu só mascarava em bebida, em farra, mas que aquilo era a necessidade do meu espírito que estava gritando dentro de mim e eu não entendia aquilo ali. Quando eu parei e comecei a olhar para mim, eu comecei a despertar as capacidades do meu espírito. Eu comecei a me compreender. E eu percebi que aquele Igor lá de trás, ele tinha as dificuldades dele. E aquela forma como eu me relacionava com a espiritualidade, Nossa Senhora especificamente, ela estava errada. Ela não estava sendo verdadeira. Não tinha verdade ali. Porque eu lidava com uma barganha. Faz isso que eu faço isso, você me dá aquilo. Não é assim que funciona. Então, quando eu comecei a olhar para mim e seguir as minhas necessidades, os meus anseios, as minhas vontades, eu comecei a, caramba, isso é a vida. Aí, olha que interessante, eu estou aqui hoje falando com vocês e eu era uma pessoa extremamente tímida. Extremamente tímida. E hoje eu estou aqui. E aí eu pergunto para vocês, isso foi um projeto espiritual na minha vida? Eu digo para vocês com toda certeza, foi. Foi. Mas por que foi um projeto espiritual? Porque a espiritualidade moveu e tal, e fez, e deu de graça para mim? Não. Ela me deu a oportunidade para que eu pudesse me conectar com ela através das dificuldades que eu passei e através do meu esforço que eu fiz de trabalhar, de me compromissar e de estudar a mim mesmo primeiro. Então eu mergulhei fundo no processo de autoconhecimento. Por que todas as filosofias falam na tal da reforma íntima? Isso não é balela de livro de autoajuda. Isso é a grande chave de transformação para todos nós. Para todos nós. Então, se você tem vontade de se conectar com o seu mentor,
Você não precisa ter alguma capacidade para você perceber ele visualmente, através de uma clarividência, ou ver através de uma projeção, ou sentir as energias. Isso é legal, isso é muito legal. O fenômeno é muito bacana, o fenômeno encanta. Mas o fenômeno é aquela fé rasa que eu tinha em Nossa Senhora. Isso é o raso. Não é isso que transforma a vida das pessoas. Não é através desse contato com o seu mentor, com a espiritualidade. Não é assim que você vai transformar a sua vida. Você transforma a sua vida quando você tem contato com ele, através da sua mudança, através do seu conectar com o seu espírito. Quando você consegue firmar o tripé do trabalho, compromisso e estudo. Que aí tudo que você fizer na sua vida, você vai ter uma palavrinha que é chave para todos nós, que é o propósito. Qual é o seu propósito de vida? Faça essa pergunta para você. Qual é o meu propósito de vida? E propósito de vida não tem relação direta com o trabalho espiritual. De repente, o seu propósito de vida é ser um baita de um compositor, de um poeta, de um músico, de um escritor, de um empresário. Não importa. Não importa. Quando você encontra seu propósito de vida, seja lá o que você fizer da sua vida, que todos nós temos habilidades. Todos nós. Olha que interessante. Eu estava atendendo uma pessoa hoje que ela está morando fora do país. E a forma mais fácil, assim que você vai morar fora do país, é você trabalhar como faxineira, né? Você vai lá, limpa a casa, aquela coisa toda. E eu conversando com ela tinha um sonho, e tem ainda, né? De fazer designer de interiores. Trabalhar com isso. E eu falei com ela, por que você não está caminhando nesse sentido? Aí as crenças limitantes. Porque eu não tenho dinheiro para fazer uma faculdade. Por que isso, por que aquilo, porque eu não falo fluentemente inglês, por quê? Eu só fiz uma pergunta, por que você não está caminhando em direção? Eu não perguntei se você vai entrar na faculdade, se você tem dinheiro para entrar na faculdade, se você é fluente em inglês, não perguntei nada disso. Eu falei, por que você não começa a caminhar nesse sentido? E falou. Eu perguntei de novo, e por que você não faz isso? Ela falou, não sei. E eu falei para ela, se eu quiser arrumar meu quarto, que está uma bagunça danada, certamente eu vou fazer um monte de caquinha. Pegar um quadro, botar ali e vai ficar tudo horroroso, porque eu sou péssimo para isso. Mas ela não. Aquilo já é natural dela, é o talento dela. Ela entra nos ambientes e ela enxerga a possibilidade de arrumação, de harmonização de ambiente. Eu falei, por que você já não faz isso? Onde você já está trabalhando? Porque eu tenho vergonha. Eu falei, você tem vergonha. Você tem medo, você tem insegurança. Por que você tem isso? Porque ela não pratica o autoconhecimento com ela. Ela não pratica a reforma íntima, ela não pratica o trabalho, o compromisso, o estudo para a vida dela. Ela está sempre esperando algo externo para resolver. Então é a faculdade, que ela não tem dinheiro para fazer, é a fluência dela em inglês, que para ela poder se relacionar lá. Só que ela que é interessante, ela já trabalha lá na casa de um monte de brasileiro. Então, para que ela precisa do inglês? Inicialmente, se ela já trabalha atendendo um monte de brasileiro, por que não oferecer esse serviço para ela, que é o talento dela? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente está fora do nosso propósito, tudo que a gente fizer vai ser o rapaz que me trouxe aqui de carro de Uber. Vai trabalhar estressado, cansado, irritado, e a vida dele não vai andar. E certamente esse rapaz, olha que interessante, que a vida ela é muito engraçada. Sabe o que tinha pendurado no retrovisor dele? Uma guia. Uma guia. Ou seja, alguma coisa ele acredita. Né? Ele deve pedir muito para alguma coisa. E por que não atende o pedido dele? Que mentor é esse que não ajuda esse menino? Está trabalhando todo dia ali, irritado, estressado, o carro dele cada vez pior. Por que esse mentor não ajuda esse rapaz? Será que não ajuda? Será mesmo que ele não ajuda? Ou ele deve estar falando com ele todos os dias ali, ele não percebe?
Assim como ele pode estar falando para vocês aqui nesse momento agora. Então, quando a gente consegue encontrar o propósito na nossa vida, tudo que a gente fizer, seja varrer esse chão aqui. Eu vou fazer com amor, eu vou fazer com alegria. Então eu vou varrer, porque isso me dá prazer, porque vai manter o ambiente limpo, porque eu quero receber as pessoas, e eu vou varrer com alegria, vai chegar o fulano, eu vou passar, eu vou cumprimentar. Olha como é que muda. Olha como é que muda. Então o propósito, ele não está diretamente ligado com o que você faz, quanto aquilo vai trazer para você de rendimento. Não. É quanto aquilo tem valor para você. Quanto você faz por amor. Aquilo que você faz, cara, eu faria isso aqui todos os dias, de graça. Isso é meu propósito. E aí, naturalmente, a questão financeira, ela vem. Ela vem naturalmente. Só que nós fazemos sempre um movimento de buscar material, porque acho que através de material eu vou conseguir a minha famosa estabilidade na vida. Logo você, meu amigo, que encarnou e sabe que vai morrer. Que estabilidade é essa, rapaz? Se a primeira coisa que você, quando nasce, que abre o olho, que está chorando lá, que o médico dá um tapinha no seu bumbum, você já sabe que você vai desencarnar. Quando? Que estabilidade é essa que a gente busca, então? Então a gente vai empurrando, vivendo cada vez mais triste, vazio, buscando externamente, uma busca incessante, quando na verdade a solução está aqui, do seu lado. Ou na verdade está aqui, dentro de você. Que é o seu espírito. E quando você escuta e dá atenção para o seu espírito, você automaticamente está se conectando com a frequência dos seus mentores. E quando você faz isso, você começa a honrar esse projeto que ele colocou na sua vida. Sabe qual é o seu projeto de vida? Ser feliz. Esse é o seu projeto de vida. Essa é a sua missão de vida. É você ser feliz. Você vivendo um estado de felicidade com você, e felicidade não quer dizer que você não vai ter perrengue financeiro, que você não vai ter perrengue profissional, que você não vai ter perrengue de saúde, não vai ter perrengue de relacionamento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A felicidade é um estado de consciência. Então, quando você realiza o que você faz, colocando as suas habilidades, e seja lá qual for, você começa a trazer propósito para a sua vida. E quando você traz propósito para a sua vida, milagrosamente a conexão ela acontece com o seu mentor espiritual. Você percebendo ou não, você vendo ou não, mas você percebe que a sua vida ela entra num fluxo muito mais leve. E você não faz mais esforço para poder viver, para poder conquistar, para poder realizar. Tudo que você faz é leve, é gostoso, é prazeroso. Inclusive as próprias dificuldades da vida. Você passa a enxergar a vida com outro olhar. Você já reparou que tem gente que passa por tragédias e sai de lá, que tem uma força danada? No momento de uma mãe que perde um filho, mas tem aquela força que não deseja nem mal para quem fez mal com o seu filho. De onde vem isso? Certamente essa pessoa está vivendo o propósito dela. Ela tem a dor, ela tem o sofrimento, mas ela tem algo a mais que alimenta ela. O que é esse algo a mais? É a conexão dela com a sua espiritualidade. É a conexão dela com ela mesma. Então, a grande dificuldade que nós temos é essa busca externa. Sempre externa. Cadê? Alguém é Salvador que vai me buscar? É o planeta que vai mudar? É não sei quem que vai voltar? É o mentor que vai me ajudar? Não é assim. Eles estão o tempo todo aqui, conversando com a gente, intuindo a gente, orientando a gente, colocando pessoas e situações no nosso caminho, como aconteceu comigo aqui. Eu buscando uma conexão, e a conexão veio quando eu abri o olho e encontrei com a pessoa ali. Mas por que eu consegui compreender? Porque eu estava num estado de atenção plena comigo. Então a meditação que eu estava fazendo ali, que eu esperava entrar em contato com alguma coisa, perceber alguma coisa, na verdade não era isso. Eu estava entrando num estado de atenção comigo e eu fiquei sensível comigo mesmo. Quando eu abri o olho que a pessoa parou na minha frente, ali ele falou comigo.
Ali eu percebi a ação dos mentores. E aquilo para mim foi... E eu falei assim, pô, vocês são danados demais mesmo. Vocês são muito danados porque vocês botam as situações justamente para eu poder falar aqui para vocês. Então, se você está vivendo a sua vida, e todos nós temos essas dificuldades, procura olhar na sua vida se tudo aquilo que você faz tem trabalho, compromisso e estudo com você. Se você realmente se dedica à sua vida de verdade. Se você não fica vivendo muito a vida do outro, ouvindo muito o que o outro vai dizer, que o outro vai pensar, que o outro vai fazer, o outro. Começa a dizer mais sim para você. Diga não para o outro, no sentido de você não vai mais ocupar um espaço na minha vida que é de direito meu. Esse espaço aqui é meu, é do meu espírito. Sou eu e o meu espírito. Só eu sei o que é bom para mim. Só eu sei o meu propósito de vida. E eu não quero que ninguém interfira nesse meu propósito. Porque aquele que interfere na sua vida pode ter certeza absoluta. Ele é tão frustrado quanto você, ou até mais. Porque gente feliz não incomoda ninguém. Agora, gente chata incomoda de aqui para lá. É daqui para aqui. Quando eu entro na minha essência, quando eu entro na minha sintonia, no meu propósito, eu estou conectado com eles. E aí eles estão felizes. Pode ter certeza que a imagem é essa. Eles estão lá, aí a gente volta lá para o céu, volta todo mundo para o céu. Aí eu sou o mentorzão, né? Eu sou o mentorzão. Aí tá lá o Igor lá, capengando 30 anos da vida dele. E não aprende, a gente bota um monte de situação, o cara não vai. Aí acontece algum evento agudo e eu sou obrigado a acordar. Se não vai no amor, vai na dor, não é? A gente gosta muito disso. Ou vai no amor, ou vai não vai não. Então aperta o botão de emergência na vida dele e agora tem que dar uma chacoalhada para ver se ele acorda. Aí eu acordei. Aí eu fico, pô, até que enfim, finalmente. É um alívio até para ele. Porque, ó, tá lá, trabalhando no invisível, sem reconhecimento, sendo xingado, que ele não existe, que não sei o quê, que todo mundo funciona, comigo não funciona, lá. Ele está lá, ó, trabalhando. Então é importante que vocês, assim como eu sei que não é fácil, você mudar a forma de relação com a gente, mexer nas nossas dores, é complicado. Eu sei que é. Mas é um gesto de amor, é um gesto espiritual com você mesmo. Ainda mais todos nós aqui, que eu acredito que todo mundo entende no processo de reencarnação. Senão não faz muito sentido a gente estar aqui agora, nessa casa principalmente. Então, a gente sabendo disso, isso precisa aumentar a responsabilidade que a gente tem com a gente. E principalmente o compromisso que a gente precisa passar a ter na nossa vida, em cuidar da gente. Mas lembre-se, compromisso sem trabalho não funciona. Compromisso sem estudo, sem dedicação, sem aperfeiçoamento, sem correr atrás, não funciona. Não basta a sua vontade. Precisa realizar, precisa fazer, precisa buscar, precisa despertar a sua verdadeira potencialidade. E isso não tem nada a ver com processo mediúnico. E sim em você utilizar as suas habilidades que você tem para você movimentar essa energia na sua vida. Assim como a menina que eu atendi hoje, que faz um trabalho de faxina, de limpeza, que para ela pode ser, mas isso aqui é muito pouco. Mas o trabalho que ela... E ela gosta de fazer, olha que interessante, ela gosta de fazer. Ela gosta de arrumar a casa, olha que legal. Então, ela fazendo aquilo com gosto, com vontade, você pode ter certeza. E olha que legal, ela aplica reiki na casa que ela limpa. Ela aplica reiki sem ninguém saber. É um trabalho diferenciado ou não é? Tem amor ou não tem? Quem que vocês gostariam de que limpasse a casa de vocês? Essa menina que faz o que ela gosta, tudo bem que ela ainda está querendo fazer, mas ela dá para agregar o design interior no que ela faz. Ou aquela pessoa que vai trabalhar resmungando, xingando, chega braba na sua casa e diz, essa porcaria aqui está tudo sujo. Olha a energia que ela está colocando. Ou essa outra que faz por amor, que ela gosta, aplica reiki sem ninguém saber, limpa, tem toda uma consciência diferente. Então não importa o que você faz.
Não importa o que você faça, não importa a sua carreira, a sua profissão, você precisa encontrar o seu propósito de vida. E propósito de vida não está relacionado diretamente com o trabalho espiritual. Para uns, sim. Para outros, não. Então, é isso que você precisa encontrar, juntando o trabalho, o compromisso, o estudo, encontrando o propósito, que aí você se conecta aos seus mentores espirituais. Você entra na mesma faixa de sintonia dos seus mentores, porque tudo que você fizer, você vai fazer por amor, por caridade. E, voltando lá no início da nossa palestra, um projeto espiritual não precisa de auxílio espiritual, de amor, de caridade, de vontade. Então, quando você encontra seu propósito, você não está fazendo esse movimento automaticamente? Então, todos nós somos um projeto espiritual dos nossos mentores. Nós é que não conseguimos compreender isso. Quando a gente compreende, nós viramos um projeto individual, propagando luz, amor, caridade, acolhimento. Porque vocês que estão aqui hoje, vocês vêm para cá porque vocês têm esse propósito. Eu venho porque eu gosto de trabalhar, os trabalhadores da casa. Então, quando você faz isso, você naturalmente está gerando essa conexão, essa sintonia. E aí, voltando à questão de ver ou não ver mentor, não se preocupa com isso não. Tem muita gente que vê e não aprende. Tem gente que nunca viu e sabe muito mais. Tem muito mais sabedoria. Tem a verdadeira consciência espiritual. A consciência espiritual, ela não vai despertar através de fenômenos. A consciência espiritual, ela vai despertar através de ação, de melhoria contínua, de autoconhecimento, de reforma íntima, de você olhar para você, de você encontrar seu propósito. É aí que você desperta a sua consciência espiritual. Porque se fosse fácil assim, era só eu praticar aqui o desenvolvimento mediúnico, em qualquer lugar, que eu seria um ser já ascensionado. E de verdade, a mediunidade não traz consciência para ninguém. É uma ferramenta de acesso. Mas ela por si só, sem esse trabalho, ela volta lá para aquele médium toco seco, cheio de fenômenos, cheio de coisa, mas vazio por dentro. Então, que nós possamos ser, cada um de vocês aqui, projetos espirituais individualizados, cada um dentro do seu seio ali, do seu ambiente, da sua família, do seu bairro, das pessoas com quem você convive, no seu trabalho, no dia a dia. É ali que a gente precisa trabalhar. É ali que precisa de apoio, de auxílio espiritual. Mas para isso, nós precisamos despertar esse propósito na gente. Que aí sim, você juntando o seu propósito e junto com um auxílio espiritual, de uma prática, de buscar um local, aí você fortalece. Aí vira um trabalho muito mais forte. Mas a gente não pode ficar dependente de mentor. A gente precisa aprender, crescer, trabalhar, independente de ter percepção clara ou não de mentor na nossa vida. Lembrando lá do exemplo do professor e do aluno. Quantos professores a gente passa na nossa vida? A gente não pode ficar apegado a um professor, senão a gente estaria lá na tia Teteca até hoje, na alfabetização. Ah, eu sou apegado à tia Teteca, não quero perder ela. Não é isso. Você passou por ela, ela te ensinou, você cresceu, desenvolveu. Vai, meu filho. A outra, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta série, mestrado, e assim é a nossa vida. Então, quando você encontra o seu propósito, você vira, de fato, um projeto espiritual dos seus amigos mentores. E todos nós temos essa capacidade, porque nós temos nosso corpo físico, que é a nossa sede, nós temos capacidade de aprender, de amar, de fazer caridade e de desenvolver bons sentimentos, boa consciência. Então, tudo que tem nessa casa aqui, que é um projeto espiritual, que vocês falaram que é um projeto espiritual, nós podemos replicar em nossas vidas. Tudo, tudo, tudo. Temos a nossa sede física, temos os nossos amigos espirituais e temos a capacidade de promover o amor, a caridade e o apoio. Eu agradeço a todo mundo que pôde me escutar nesse momento. Eu vou convidar vocês para fazer uma prática, que eu falei lá no início.
Se puder apagar a luz, por favor. Eu quero, antes de apagar a luz, só para explicar como é que vai funcionar, essa prática ela me foi intuída num trabalho que eu estava fazendo, e ela serve para limpar justamente as formas, pensamentos, tudo é energia no universo, no mundo. Concordamos com isso? Tudo é energia. Esse microfone é energia. Tudo é energia. Quando nós pensamos muito, a gente está gerando energia. E a média nossa aqui, vamos concordar que são pensamentos meio estranhos que a gente vai tendo ao longo do dia, né? Está sempre ali, o boleto está vencendo, aquela dificuldade, não sei o quê e tal. Isso vai formando uma massa psíquica em torno da nossa cabeça, principalmente, da aura da nossa cabeça, do nosso campo energético. E essa massa psíquica, ela fica gravitando em torno da nossa aura, da cabeça, e quando a gente vai dormir, principalmente, a gente fica com aquilo ali. Vocês já viram no desenho animado aquela nuvenzinha cinza que fica andando em cima do personagem? Você vai para lá, tá só chovendo, raiozinho e tal. É mais ou menos aquilo ali. Todos nós produzimos isso diariamente. E essa técnica ela serve justamente para isso, para fazer essa limpeza do nosso campo psíquico aqui. Vocês podem repetir quando vocês quiserem, principalmente antes de dormir. Principalmente antes de dormir. A ideia vai ser o seguinte: aquela pirâmide ali, está vendo que é uma pirâmide vazada? É exatamente aquilo ali. A gente vai imaginar uma pirâmide daquela ali e a nossa cabeça dentro daquela pirâmide. Então a pirâmide ela vai encaixar. Ao entorno da minha cabeça tem a pirâmide. A base está apoiada nos meus ombros. E ela é vazada. E aí, quando eu der o comando, essa pirâmide ela vai girar no eixo da nossa cabeça, ela vai girar no sentido horário de vocês, tá? No sentido horário de cada um de vocês. E aí eu vou orientando vocês. Essa técnica ela foi me intuída por um mentor do Oriente e que ela serve justamente para fazer esse processo de limpeza psíquica. Então, vocês podem fazer quando vocês quiserem. Principalmente, chegou em casa, aquele dia que está cheio de... Tomou um banho, faz uma praticazinha. Não somente com essa, procure ter esse hábito da limpeza energética antes de dormir. Não vá dormir sem fazer um trabalho energético. Assim como vocês não vão dormir sem tomar banho, façam essa limpeza energética também, que é importante. Porque quando a gente dorme, é a hora que a gente está se conectando com o mundo espiritual. Então, que a gente possa se conectar com, pelo menos, o nosso campo, minimamente ali, limpo e equilibrado. Tá certo? Então, vamos imaginar a pirâmide, e aí, quando eu der o comando, ela vai... Nossa média de comunicação vai botar uma música para a gente ali. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos fazer 3 respirações profundas. Inspirando. Segura. E solta. Inspira. Segura. E solta. Mais uma vez. Inspira. Segura. E solta. Imagina que nesse momento, uma linda pirâmide dourada, mas um dourado vivo, luz viva, pulsante. Ela se encaixa lentamente do topo da sua cabeça, ela vai entrando e se apoia a sua base nos seus ombros. É uma pirâmide que ela é luminosa. É um dourado vivo. Essa luz não incomoda, não esquenta. Ela é totalmente equilibrada. Sua cabeça agora ela está totalmente submersa dentro dessa pirâmide. Lentamente, um fluxo de energia
branco, brilhante, como a luz das estrelas. Imagine a luz da estrela. Ela desce um canal de luz e pousa no topo dessa pirâmide, energizando-a cada vez mais. Agora é uma mistura de dourado com uma luz branca, brilhante, viva, pulsante, e energiza cada vez mais essa pirâmide. Essa energia, ela vai descendo pela base da pirâmide e ela começa a preencher da base da pirâmide, como se fosse um balde enchendo de água, ela começa a preencher de energia branca, brilhante, vívida. Começando lá no seu pescoço, essa luz ela vai entrando pelo topo da pirâmide, espraia pelas bases da pirâmide laterais, chega na base e ela vai preenchendo, como se estivesse preenchendo um recipiente. Esse recipiente é a pirâmide, dentro da pirâmide de sua cabeça. E lentamente ela vai preenchendo. Seu chakra laríngeo já está completamente submerso nessas energias. Branca, brilhante, vívida. E ela vai preenchendo queixo, boca, nariz, olhos, testa. E toda essa pirâmide agora ela está preenchida com essa luz brilhante, vívida, pulsante. O fluxo de energia continua entrando pelo topo dessa pirâmide e ela lentamente começa a girar no seu próprio eixo, no sentido horário. Lentamente. Lentamente. Girando, cada giro que ela vai dando, ela vai limpando toda a aura da nossa cabeça. Você pode sentir seus chakras acenderem, principalmente o frontal. Ela gira calmamente, com um fluxo de energia muito forte entrando pelo seu topo. E levando toda a preocupação, toda a carga psíquica do dia, todos os pensamentos tóxicos, fazendo uma purificação do nosso campo áurico. Ela gira, gira, limpando, transmutando toda a preocupação, trazendo clareza, compreensão. Tirando as mágoas do coração. Trabalhando o perdão. A dor do luto. A tristeza. Suas crenças limitantes.
pensamentos de que você não consegue, que você não pode, que você não merece. Ela vai limpando, como se fosse um grande aspirador de energia. Toda energia densa que entra nessa pirâmide, ela é transmutada automaticamente. Um mar de leveza começa a surgir. Um estado de contentamento interno. Esse é seu estado natural. É o estado de equilíbrio, tirando toda a ansiedade. Não se preocupe em entender, em perceber, em sentir. Apenas se entregue ao processo. Lentamente essa pirâmide começa a se esvaziar. A energia vai baixando. As dores vão indo embora. Lentamente ela vai parando, aos poucos, reduzindo o seu movimento giratório. Até ela encontrar seu ponto de equilíbrio e estabilizar parada. O fluxo de energia começa a subir pela pirâmide, concentrando no topo dela. Lentamente a sua base vai se desfazendo, se recolhendo. E esse fluxo de energia ele sobe. Perceba o ar de leveza, como você está mais calmo, mais calma. Agradeça aos seus amigos espirituais por toda a atenção, por todo o carinho, por toda a dedicação. Mesmo que você não perceba a presença deles, mas eles estão aí nesse momento, com cada um de vocês. E esse ar de leveza, essa boa sensação, é um carinho que eles estão dando para todos nós. Devagarzinho vai voltando.
Faz uma respiração profunda. E no seu tempo vai abrindo seus olhos. E entendendo que esse estado que você se encontra agora é o seu verdadeiro estado natural. É o estado do seu espírito. Essa é a sua essência. Esse é você. Essa é você. E que para você entrar nesse estado, você depende somente de você mesmo. De você se conectar, de você decidir e de você, principalmente, acreditar em você. Meu nome é Igor Ventura. Muito obrigado por vocês me ouvirem nessa noite. Muita paz, muita luz para todo mundo.